Olá pessoal, bem-vindo todos vocês ao nosso canal. Hoje mais um vídeo muito especial da série sobre perguntas, né? E a gente está aqui para esclarecer algumas perguntas, para entender todo esse processo que estamos passando, que é preciso a gente ampliar, expandir a nossa consciência para entender Então a pergunta de hoje é: quem são os donos do mundo? Ou quem é o dono do mundo, né? Se é que existe um dono, existe mesmo? Então a gente vai responder aqui. Primeiro, vamos recorrer às Escrituras Sagradas. O que elas falam sobre essa pergunta? Quem é o dono do mundo? Então nós vemos em Mateus 4, versículo 8 e 9. Então Jesus foi levado ao monte e o maligno, né, o capiroto, né, botou e disse assim: eis-me, né, eis todo o mundo aqui, tudo é meu, né, e veja quanta glória eu tenho, te darei tudo isso se me prostrares, né. Então ele estava dizendo que ele iria dar aquilo que é de propriedade dele, né. Então, ou seja, era do maligno, e ele disse a Jesus: se me te prostrares, eu te darei o mundo, né. E Jesus, logicamente, respondeu, né, com uma negativa. Então vemos outras passagens também, vemos o João 5,19, que diz mais ou menos assim que, né, o mundo todo está sob o domínio do maligno. Então está em 1 João 5,19. Então a gente tem alguns exemplos que o mundo todo está sob o domínio do maligno. De fato está, né? E hoje nós estamos, e aí a gente pensa, mas não é Deus o dono do mundo, não é? Sim, Deus é o Criador, Deus que se fez tudo, mas houve uma sabotagem, né? Os malignos tomaram conta do reino de Deus aqui e aqui se tomaram posse. Então a gente tem que, para entender isso, temos que entender, estudar a história dos deuses dos Anunnakis, né? Dos deuses astronautas que vieram à Terra, fizeram modificações, e desde muitos milênios essa Terra foi sequestrada, foi tomada pelos seres malignos que vieram à Terra e que a Bíblia descreve assim com suas palavras como demônios, malignos, mas na verdade eram seres de outros orbes, outros mundos que vieram aqui e tomaram conta disso que deveria ser o reino da Terra, o reino dos céus, né? O paraíso terrestre. Então, de fato, o dono do mundo, segundo a Bíblia, de fato ainda é do maligno. Por um certo tempo, pois o Deus também soou o decreto divino e disse: basta, tereis um certo tempo para atuar, mas depois a interferência divina acontecerá. É o que está acontecendo agora. Esse tempo do Criador já disse: basta, aconteceu. Então, nós brasileiros, trazendo para a nossa terra aqui, né, nós estamos todos mobilizados diante dos QGs daqui e dali, empunhando nossa bandeira, clamando pela vitória do Brasil, né, com verde e amarelo, e isso faz com que a gente pense, nós não estamos tirando uma pessoa, um sistema ou uma ligação política, nós estamos derrubando todo um sistema maligno que ele é entrelaçado ao longo de todo o mundo. Então ao brasileiro coube essa digníssima tarefa, né, de dar um exemplo a toda a humanidade, pois aqui está começando essa grande reviravolta, né, espiritual, política, econômica, popular, que a gente está dizendo para as pessoas: nós não queremos o sistema. Então, quem é que é o dono do mundo? É o sistema, né? O sistema mudou de nomes várias vezes. No início, lá na Bíblia, era o maligno, era o capiroto. Hoje a gente chama o sistema. São as 13 famílias, Ilume, né? A gente falou muito sobre isso, né? É aquela pirâmide, né, que existe as famílias Ilumes no topo, que comandam um nível abaixo, que comanda um nível abaixo, que comanda os banqueiros, que comanda um outro nível abaixo, que é do meio político, que comanda um nível abaixo, que é as pessoas que trabalham para a política, para a economia, todas as mídias, todas as grandes multinacionais, todas as grandes empresas, a Big Pharma, a Big Tech, o Big Sistema Financeiro, tudo isso faz parte dessa pirâmide. E na base dessa pirâmide há o povo que sustenta toda essa pirâmide, e se o povo se mexer, né, como disse, o povo se levantar, essa pirâmide, ela está caindo. Então o que aconteceu agora é justamente que nós, povos, né, brasileiros e todo mundo, estamos nos movendo, nós acordamos, nós buscamos o despertar da consciência, né? E essa pirâmide está ruindo, e nós teremos como herança, como prêmio de toda essa nossa conquista, nós teremos de volta o nosso planeta para ser livre, para ser habitado por nós, que somos os filhos e filhas de Deus, merecedores das bênçãos celestes, que até hoje não fomos por causa desse grande domínio que aconteceu dessas famílias. Então, existe uma hierarquia que não sabemos exatamente assim, porque tudo é muito oculto, né? Mas um nível comanda um nível abaixo, então um nível mais acima estaria, digamos, né,
a personificação do mal, a grande besta planetária, o grande polvo planetário gigantesco, que é um polvo gigantesco com vários braços, né? Um braço na política, um na economia, é um polvo gigantesco que domina todos os governos, todos os governos pertencem, de alguma maneira, são subordinados a essa grande ordem, esse grande polvo que domina a Terra como grandes marionetes, né? Então esse grande polvo domina a indústria farmacêutica, a Big Pharma, a Big Media, tudo é dominado por eles para que haja o quê? Qual é o objetivo deles? Domínio, domínio, domínio e domínio. Domínio e escravidão da população. Então essa é a grande pirâmide que assola a humanidade e que cria essa estrutura que a gente chama atualmente de Matrix da ilusão, né? Que é uma estrutura, um castelo de cartas e que aparentemente esteja funcionando até agora, mas a partir de agora ele vai começar a ser desmoronado, toda essa estrutura financeira e econômica. Então nós veremos, né, queda do sistema financeiro, queda do sistema das Big Pharmas, queda do sistema da mídia, queda de todos esses sistemas políticos que estão caindo. Então é um grande conjunto de situações em efeito dominó que deverão todas cair uma após a outra, né? Então nós não começamos ainda de uma maneira assim clara, explícita, né? Nós começamos apenas a dar os primeiros passinhos. Então a gente falava muito no canal sobre a Operação Storm de limpeza da Terra, que iria fazer uma derrubada do sistema, com queda de muita gente, com muitos encarceramentos, né, pessoas levando a julgamento e tal. A gente falou muito nisso, né, até muitos canais aí duvidaram, dizendo, isso não existe, isso não acontece, né, não existe essa estrutura. Existe sim, e ela está para cair, está para ruir. Mas ainda a vitória não está totalmente ganha, porque é necessário uma grande conscientização, mobilização e acordar, o despertar da consciência da grande massa das pessoas, né? Então isso está acontecendo de um modo muito acelerado, muito intensificado desde agora, porém ainda não é algo que aconteceu a nível total, né? Não é todo mundo que despertou. Tem gente que ainda dorme, assiste novela, né? Fica aí preso horas e horas assistindo as nossas hipnoses aí, que é futebol, Big Brother, em excesso de filmes e tal, né? Então essas pessoas ainda estão assim na caixinha, né? Estão na caixinha com a sua mente bastante afunilada, elas enxergam dessa maneira. Então o objetivo nosso é abrir a consciência. Então, enfim, voltando ao assunto de quem manda no mundo, quem é o dono do mundo. Então existe essa hierarquia, um nível que comanda o outro, e acima de todos está, digamos, né, as grandes entidades do mal, o povo gigantesco, Marduk, Enki, Enlil, especialmente esses nomes, né? Baal, enfim, dê o nome que você quiser, né? Mas existe uma entidade demoníaca que ela não é da Terra, que ela comanda tudo. E ela tem infiltrados em vários os campos, e ela tem também bases em locais desconhecidos, como em túneis, como na Antártida, como outros locais que não são de fácil acesso. Eles são entidades físicas, essa é a questão. Apesar de eles serem híbridos, né, eles também conseguem se transformar em outro tipo de pessoa, também podem se transformar, se deslocar, têm grandes capacidades, né? O maligno ele pode se transformar até uma pessoa bonita e diz, olha, eu sou o maligno, enfim, né? Vamos deixar esse detalhe para outros vídeos aí, né? Mas existe esse domínio que comanda um nível que a gente chama das 13 famílias, que comandam, né, um nível abaixo, que aí serão as sociedades secretas, o clube de Roma, né, o clube Bilderberg, os clubes dos Ilumes. Então são grupos de pessoas, os chamados grandes bilionários no mundo, né, que a gente chama elite mundial, que é comandado por esse povo, que comanda, né, em nível abaixo, que aí são os meios políticos, toda a Big Pharma, e eles criam situações para depois apresentar a solução, né? Tipo assim, eles quebram a perna para depois vender a muleta, como diz o ditado popular, né? Então eles criam situações que aparentemente são criadas artificialmente para que as pessoas fiquem com medo, e o medo alimenta a necessidade de uma solução, né? E a solução também é dada por eles, né? Então é exatamente isso, eles quebram a perna para vender a muleta, né? Exatamente, todo mundo cai, é uma grande armadilha que todo mundo cai. Então a gente sabe que isso é uma coisa que tem que ser esclarecida. Quanto mais esclarecimento as pessoas tiverem, mais elas vão se deixar de cair em armadilhas levadas pelo capiroto, né? Pelo maligno. Então isso é real, isso é uma coisa que acontece, não é teoria de invenção de coisa nenhuma, né? Isso é real.
Então a gente está diante desse quadro em que o mundo todo são colocados fatores para causar o medo, né? Tem até uma teoria que diz, né? Cria uma situação, cria o problema, apresenta o medo, todo mundo fica em pânico, eles apresentam a solução, todo mundo compra a solução e que cria um círculo vicioso que cada vez mais aumentando mais e cria um domínio mundial de maneira que eles sempre se sobressaem e vão enriquecendo cada vez mais. Aí criam falsas crises econômicas, né? Os preços das empresas caem, eles vão lá, compram depois tudo baratinho, né? E é assim que acontece ao longo de muitas décadas, eles vão crescendo. Então eles detêm, essas grandes elites mundiais, elas detêm aproximadamente 90% do dinheiro do mundo e a quase totalidade das empresas do mundo, porque todas as empresas são conglomeradas, uma atrás da outra, né? E assim vai indo, e uma depende da outra. Então praticamente tudo que nós temos, compramos, adquirimos e temos em nossa vida, quase tudo vem do sistema, do governo, que é oculto, da NO. Então, a gente precisa muito saber disso, que a sabedoria disso já nos alerta. Então, o que está acontecendo agora? O povo acordou. Vemos nos países asiáticos também, lá nos países orientais, estão acordando também, estão fazendo uma grande uma movimentação popular. A gente vê algumas imagens daí dos países lá da China, Europa. O pessoal está se rebelando, né? Aqui no Brasil o povo está, de alguma maneira, se rebelando também, está indo à rua e está pedindo, né? Liberdade, liberdade, contra o nosso grande inimigo que se chama NO, né? Que é um representante de alguém ainda superior, que seria o supremo do mal, né? O capiroto. Se bem que ele não existe, o capiroto em si não existe, mas existe esse grande polvo, essa besta planetária que domina todos, né? E eles já estão caindo, né? Esse polvo, essa gente já está caindo, a cabeça já foi tirada, né? A cabeça já não existe mais, mas existem os braços que ainda estão atuando e gritando ali, e é isso que nós temos atuando, esses políticos subalternos, né? Pessoas que trabalham para a NO e tudo mais. Então o Brasil tem esse grande chamado de se rebelar contra essa doutrina vermelha, socialista, que quer ser implantada no Brasil, que na verdade isso é um braço desse grande povo, né? É um braço, então eles querem a todo custo empurrar a goela abaixo, né? Assim como fizeram nos países aqui vizinhos, Argentina e outros mais, que conseguiram introduzir a doutrina vermelha, e aí eles estão, né? Trabalhando para esse grande povo gigantesco, que é o dono do mundo até o momento, né? E aí eles caíram, e então se o Brasil cair, ele vai fomentar e alimentar ainda mais força para esse povo para dominar o restante do mundo, porque eles queriam dominar o restante do mundo e terminar com isso, né? Porém, se o Brasil se levantar e dizer não a esse governo, o que é oculto, né, nós estaremos parando esse trator que está vindo em cima da humanidade, e nós dizemos chega, basta, e os países também vão se espelhar no que nós estamos fazendo e vão criar força, e a força popular vai ser uma maneira que vai fazer a grande primavera mundial, a primavera latina, né, como teve a primavera árabe. Então, já aconteceram várias tentativas de dominar esse grande povo gigantesco, né? Não tiveram sucesso, mas agora com o povo brasileiro, eles subestimaram, porque sabia que o povo brasileiro é um povo que é, né, da festa, do futebol, do carnaval. Eles dizem, esse povo é fichinha, a gente chega ali com um chaveirinho, com um espelhinho, e vai ser dominado facilmente ali. Só que não, né? Então eles achavam que iam submeter o Brasil facilmente, mas aqui nós acordamos. Então eles têm certas etapas que precisam ser implementadas, né? Que é começar com o governo mundial, a queda de todas as nações ao regime vermelho, só faltava o Brasil. Se caso não cair o Brasil, eles não conseguem dar a segunda etapa, que é ir avante, e nós vamos vencendo. Então é importante a gente entender esse processo. Nós não estamos lidando contra pequenos inimigos, ou com um partido político, ou contra alguma pessoa, né, que está no mundo. Nós estamos lidando contra as grandes potestades mundiais e espirituais do mal, né? Como diz em Efésios 6, né? Não é contra homens de carne e osso que nós lutamos, mas contra entidades demoníacas. Então nós estamos lutando de fato entre luz e treva, entre treva e luz, em que a treva quer submeter a luz, e nós estamos dizendo que a luz está no comando e ela está vencendo. Então a gente fala muito sobre a luz venceu, né? Então como que é, se a luz venceu, se o mundo é do maligno, se é do capiroto, como que a luz venceu? Porque nos planos etéricos já está se desfazendo essa batalha, está se desfechando, entre que a luz está lutando contra a treva para que ela seja retirada desse planeta que irá ascensionar para um planeta de mais luz e serem levados para planetas inferiores, onde lá eles continuarão a seu projeto de maldade e domínio, né? E com ele levarão todos aqueles que são simpatizantes a essas causas, né? Essa que é a questão, né?
essas pessoas simpatizantes que, né, Notre Dame, você sabe o que eu estou falando, essas pessoas serão levadas para lá também, porque é o que eles querem servir a grande besta, né? Já estão chipados, já estão doutrinados, já estão assim, né, totalmente com militantes, né? Então essas pessoas provavelmente após a sua existência, caso não mudarem de ideia, serão levados junto com todos esses malignos que estão sendo retirados do planeta agora, porque o tempo de permanência do mal na Terra acabou. Isso que eu disse, até ontem, sim, o mal era o dono do planeta, mas a partir de agora, nós estamos já diante da grande operação de limpeza da Terra. O mal está sendo retirado aos poucos, já começou-se um grande levante popular em todos os países, né? Eles queriam muito botar esse governo mundial, o governo do contrário do Cristo, né? E tudo mais, e botar agendas malignas, agenda 2.0, 3.0, botando toda essa agenda maligna para tentar sufocar, dominar a população. Conseguiram em parte, mas aqui eles vão encontrar o verdadeiro Davi e Golias, a luta em que nós aparentemente estamos lutando contra o gigante, nós daremos a pedrada no gigante e vamos derrotar esse gigante demoníaco que quer assolar o mundo. E a partir dali aconteceu na Bíblia também, né? Que os exércitos de Davi, então, avançaram sobre os filisteus e dominaram um exército que era muito maior do que os dos israelitas ali, né? Então, mais ou menos isso. Nós aparentemente somos povo, não temos nenhum instrumento na mão, né, para fazer, e eles aparentemente têm todo o sistema, mas nós temos os nossos botões dourados que são nossos amigos e nós estamos vendo isso acontecer já de uma maneira muito rápida e a queda será assim, ó, e de uma velocidade muito surpreendente. Da queda do maligno, do escuro. E nós teremos um Brasil limpo e nós teremos o início da Era de Ouro, onde nosso Brasil será extremamente próspero, rico, pois aqui a luz venceu e no mundo todo vai ser espalhada essa luz. Nós teremos uma era de grande abundância e prosperidade, assim como fala também no Apocalipse, que teremos milhares de anos, 2.000 anos de muita luz. Então, o Apocalipse fala nisso também. Teremos uma era de luz, uma era de ouro, uma era dourada, que vai se estender por restante dos tempos, né? E com a vitória do Cristo. Então o Cristo, sim, ele vai ser o dono, a partir de agora, do planeta, e o planeta terá um novo dono, que é a luz de Cristo, né? E não mais o maligno, conforme eu me coloquei ali em Mateus 4, 8, 9, né? Então, queridos, quem que é o dono do mundo? Então vamos resumir, até ontem, né, era de fato um maligno. A partir de agora, com a vitória do povo de bem e com as coisas que acontecerão, eu não falo hoje, né, estou falando um processo, né, poderá demorar 1 mês, 2, né, é um processo, mas a partir de agora vai começar lentamente ou de uma maneira muito visível a queda desse sistema, né? O sistema todo vai colapsar e nós vamos ter que aí sim a luz vencerá. Então a luz já venceu, pois isso já aconteceu nos planos etéreos. Falta apenas nessa parte física, que é a parte mais simples, né, digamos assim, porque de fato as cabeças do mal já foram retiradas pela hierarquia celeste, Arcanjo Miguel, pelos nossos irmãos, amigos dimensionais que estão ajudando todo esse processo. Então, de fato, a luz está no comando da Terra e a partir de agora, né, o dono do planeta somos nós, os filhos de Deus, que conseguimos resgatar a nossa herança divina, a missão pela qual nós viemos. Por isso todos vocês são merecedores, todos nós merecedores das bênçãos celestes. Por isso confie no plano. Você não está vendo, eu não estou vendo, eu estou vendo só o mal avançar. Calma, é só uma aparência. O bem trabalha silenciosamente. Então você é muito bem-vindo, meu querido amigo e amiga, para esse nosso momento mágico, maravilhoso que estamos vivendo de transição planetária para a Era de Aquário, onde nós teremos todas essas propostas que nós falamos aqui, né? E vem estudar com a gente para os próximos vídeos. Assistam também os vídeos dessa série sobre perguntas, né, que é muito importante. Tenho feito lives diárias nos canais também. Vocês assistam com a gente, né? Compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Compartilhe para todo mundo aí, né? O povo brasileiro veio com essa missão de derrubar o grande povo. E nós estamos conseguindo. Força, vitória, vitória da luz, tá? Um grande abraço, Deus abençoe. Nós somos vitoriosos em Cristo. Deus abençoe. A luz venceu. Tchau.